educação é um direito humano básico e a gente diz que a educação é um direito básico porque é muito difícil, quase impossível, você garantir os outros direitos humanos, civis, políticos, econômicos e culturais, sem que alguém tenha tido pleno direito à educação. Mas garantir o direito à educação para todos não é uma tarefa simples, nem que acontece do dia para a noite. Na verdade, é uma tarefa que toma tempo, em geral, mais tempo do que a gente gostaria que tomasse. E o que nós vamos ver no vídeo de hoje é onde o Estado de Alagoas se encontra nesse processo de garantir o direito à educação para todos. Para isso, nós vamos organizar o direito à educação como se ele fosse composto de 4 aspectos. Então, em primeiro lugar, para você garantir o direito à educação, você tem que garantir o acesso à escola, né? Nenhuma criança ou adolescente vai ter o seu direito à educação garantido se ele não tiver direito ao acesso à escola, e o Plano Nacional de Educação deixa isso muito claro, a Constituição também. Em segundo lugar, não adianta ter acesso à escola se chega no final do ano, a criança ou adolescente é reprovado ou ele abandona antes de ser reprovado. Então, o direito à educação requer que, além de eu garantir o direito ao acesso, eu tenho que garantir também o direito ao progresso escolar, à progressão escolar, à aprovação ao final do ano letivo. Mas, claramente, o direito à educação não se limita a você ir à escola, passar de ano. O direito à educação requer que, ao longo do ano letivo, você tenha tido oportunidades de aprendizado. E, portanto, o direito à educação envolve você ter o acesso à escola, o progresso educacional e o aprendizado. Mas só esses 3 fatores também não bastam. Além de ter acesso à escola, progresso escolar, direito ao aprendizado, eu tenho que garantir que este aprendizado é significativo. Eu tenho que garantir que esse aprendizado vai ser útil para que essa criança ou adolescente consiga, de uma maneira autônoma, definir o seu projeto de vida e que tudo aquilo que ele desenvolveu e aprendeu ao longo da sua vida escolar vai ser de extrema utilidade para a realização desse projeto de vida que ele desenhou para ele mesmo, e ele tinha razão para desenhar daquela maneira. Bom, então, como eu falei, nós vamos ver em que medida ou em que estágio o Estado de Alagoas está nessa caminhada, às vezes mais longa do que a gente gostaria que fosse, de garantir o direito à educação para todos. Bom, nós vamos começar, na verdade, Alagoas tem uma situação em que o Estado tem um desempenho, principalmente teve um progresso nos anos iniciais fantástico, um dos melhores do Brasil, mas o desempenho no ensino médio é bem mais limitado. Então, aqui nós temos um contraste entre uma situação onde as redes municipais estão fazendo um trabalho muito bom em termos de melhoria da educação nos anos iniciais, enquanto que a rede estadual não está tendo um avanço tão significativo na provisão da educação média. Então, vamos tentar começar com esse contraste e depois, ao final, nós vamos discutir o que está acontecendo com os anos finais do ensino fundamental, que é, na verdade, em Alagoas, uma situação intermediária entre esses 2 extremos, do fantástico progresso nos anos iniciais e de um progresso relativamente lento no ensino médio. Bom, vamos começar então com o fantástico progresso nos anos iniciais. Apesar desse progresso fantástico, que eu vou mostrar em seguida, Alagoas continua aqui
19ª posição em termos de IDEB, né? Então, Alagoas tem uma posição mediana, baixa, em termos do seu IDEB. Mas isso não vem de Alagoas ter progredido lentamente ao longo dos últimos anos. Isso vem, na verdade, porque, como eu vou mostrar em seguida, Alagoas partiu de uma posição muito ruim. Na verdade, em 2005, Alagoas era o estado brasileiro com o menor IDEB. Se agora Alagoas está na 19ª posição, é porque Alagoas conseguiu ultrapassar 8 estados, ou 7 estados, ao longo desse período. Tá? Então, isso quer dizer que o progresso, quer dizer, em termos do nível do IDEB, Alagoas está na 19ª posição, mas em termos do progresso alcançado pelo sistema alagoano, em termos dos anos iniciais do ensino fundamental, Alagoas está em segundo lugar do Brasil, ou seja, na verdade, Alagoas teve um desempenho fantástico, uma melhora fantástica, como eu já tinha dito, em termos do progresso nesse período. Esse progresso pode ser visto nesse gráfico, onde no eixo horizontal eu tenho o IDEB inicial lá em 2005 e no eixo vertical eu tenho o IDEB atual. E aquele ponto azul é Alagoas. E o que a gente vê é o seguinte, todos os pontos, né, à direita de Alagoas, na minha direção, tinham um IDEB em 2005 maior do que Alagoas, uma vez que a gente lê o IDEB em 2005 pelo eixo horizontal. Isso quer dizer que Alagoas em 2005, dá para perceber que não tem nenhum ponto à esquerda de Alagoas em 2005, ou seja, não tem nenhum ponto à esquerda segundo esse eixo horizontal. Isso quer dizer que Alagoas em 2005 era o estado brasileiro com o pior IDEB. Se a gente quiser saber hoje, a gente olha no eixo vertical. Pontos acima daquela linha horizontal que passa por Alagoas são estados que têm hoje um desempenho melhor que Alagoas. Pontos abaixo daquela linha são estados que hoje têm um desempenho pior do que Alagoas. Se a gente marcar aquele retângulo ali, a gente vê que naquele retângulo a gente tem 7 estados. Esses 7 estados, eles tinham um desempenho melhor que Alagoas em 2005 e hoje tem um desempenho pior do que Alagoas. Isso quer dizer que Alagoas ultrapassou 7 unidades da federação, 7 estados brasileiros ao longo desse período, porque teve um dos progressos mais acelerados no Brasil, teve o segundo progresso mais acelerado no Brasil. Então, esse é a virtude do sistema educacional alagoano. Isso pode ser visto nesse gráfico, onde a gente percebe que Alagoas inicia numa posição inferior ao Nordeste, né? Alagoas, nesse gráfico, é a linha azul clara, a linha verde é o Nordeste, a linha amarela é o Brasil. A gente pode ver que em 2005 existia uma diferença em relação ao Nordeste, em 2017 Alagoas tem o mesmo nível que o Nordeste, ou seja, Alagoas eliminou a diferença em relação ao Nordeste, embora essa diferença não fosse tão grande assim. Em relação ao Brasil, a gente percebe que em 2005, Alagoas tinha uma diferença grande em relação à linha amarela. Essa diferença se reduz sistematicamente até 2017 e Alagoas termina 2017 mais próxima do Brasil, embora bem abaixo do Brasil. A linha vermelha pontilhada é a meta de IDEB anos iniciais para Alagoas, e esse gráfico mostra que Alagoas está cumprindo com folga a sua meta de IDEB para os anos iniciais e deve cumprir com folga a sua meta de IDEB dos anos iniciais para
2021. Quer dizer, esse sucesso de Alagoas vem, obviamente, de um sucesso na melhoria do fluxo educacional e um sucesso na melhoria das oportunidades educacionais, porque, como a gente sabe, o IDEB é uma mistura de progresso escolar, de taxa de aprovação mais elevada, e o IDEB é uma combinação de taxa de aprovação com proficiência em matemática e língua portuguesa. Logo, se você melhorou de uma maneira fantástica no IDEB, você deve ter melhorado ou no fluxo educacional ou na proficiência. Bom, quando a gente olha a taxa de distorção de Alagoas, a gente percebe que, apesar de tudo, a taxa de distorção de Alagoas ainda continua entre as piores do Brasil e, portanto, uma das coisas que Alagoas tem que fazer para continuar melhorando o seu IDEB é reduzir a sua taxa de distorção idade-série substancialmente, melhorando as suas taxas de aprovação. Então, Alagoas tem um espaço enorme para continuar melhorando o seu IDEB, porque tem um espaço enorme para melhorar, para reduzir a sua taxa de distorção e melhorar a sua taxa de aprovação. O mesmo acontece com o nível de aprendizado. Embora, em termos do nível de aprendizado em matemática, Alagoas não esteja entre os piores estados do Brasil, ele está ali entre os medianos, mas um mediano baixo, né? E, portanto, também tem um espaço enorme para avançar em termos de IDEB, expandindo as oportunidades educacionais. E, na verdade, ao longo dos últimos 12 anos, boa parte desse fantástico progresso em IDEB foi devido a um fantástico aumento na proficiência em matemática, que, como esse gráfico mostra, Alagoas está entre os estados, as unidades da Federação Brasileira, com o maior avanço na proficiência em matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, né? Está na 7ª posição. Então, o sucesso... Alagoas teve um avanço importante nas oportunidades de aprendizado e precisa... o grande desafio para Alagoas é continuar, manter esse progresso acelerado no IDEB, que vem de um progresso acelerado tanto uma melhoria no fluxo educacional substancial e uma melhoria no aprendizado entre os mais acelerados do Brasil. O desafio para Alagoas é manter esse ritmo de progresso, uma vez que Alagoas sai lá em 2005 como o menor IDEB do Brasil. Mantido esse ritmo, Alagoas vai rapidamente migrar para uma situação mediana alta e, eventualmente, para ficar entre os melhores do Brasil. Um outro aspecto importantíssimo em Alagoas é que Alagoas conseguiu esse progresso fantástico em aprendizado, em IDEB, entre os melhores do Brasil, com uma rede que é fundamentalmente municipalizada. Esse gráfico mostra que menos de 5% da matrícula nos anos iniciais do ensino fundamental em Alagoas está na rede estadual. Então, Alagoas conseguiu estar entre as unidades da Federação Brasileira com maior avanço em proficiência em matemática, em IDEB, tendo uma rede fundamentalmente municipalizada, né? Então, isso indica de que Alagoas já fez a municipalização da rede e, portanto, como foi capaz de, nos últimos 12 anos, de alcançar esse progresso fantástico, deve ser capaz de sustentar esse progresso fantástico graças ao trabalho fantástico que as redes municipais vêm fazendo. O mesmo resultado fantástico das séries iniciais, que se deve muito ao sucesso das redes municipais, não vai acontecer no ensino médio. O sucesso de Alagoas no ensino médio é bem mais limitado que o sucesso de Alagoas nos anos iniciais do ensino fundamental,
que foi basicamente alcançado pelas redes municipais, o que aponta que é muito importante que a rede estadual concentre a sua atenção no ensino médio, porque é onde o progresso em Alagoas está caminhando de uma maneira mais lenta. Quer dizer, esse gráfico mostra que Alagoas tem uma posição intermediária baixa em termos do seu IDEB no ensino médio, mas também tinha nos anos iniciais do ensino fundamental. A grande diferença, o grande feito de Alagoas nos anos iniciais foi o avanço fantástico. E aqui a gente percebe que esse gráfico agora é a variação no IDEB. Quando a gente olhar para essa variação no IDEB nos anos iniciais do ensino fundamental, Alagoas tinha o segundo maior do Brasil, ou seja, Alagoas só tinha um estado brasileiro que teve um desempenho melhor que Alagoas. Aqui não, aqui a gente vê que Alagoas teve um progresso no IDEB no ensino médio que é muito mediano, ou seja, Alagoas começa mediano e termina começa um mediano baixo e termina um mediano baixo 12 anos depois, exatamente porque teve também um progresso mediano baixo. O resultado disso é o não cumprimento das metas de IDEB. O que esse gráfico mostra é que Alagoas, em 2005, tinha um IDEB no ensino médio muito parecido com o da região Nordeste, que é a linha verde, né? A linha azul é Alagoas, a linha verde é o Nordeste. Então, Alagoas tinha em 2005 um desempenho muito parecido, teve um desempenho lento, né, até mais ou menos ali 2015, por 10 anos Alagoas teve um crescimento, uma evolução muito, muito lenta, praticamente estagnado, mas de 2015 para 2017, Alagoas melhorou substancialmente e voltou a empatar, na verdade, a superar o Nordeste, mas esse progresso todo, na verdade, acabou sendo, no conjunto, um progresso lento, na verdade, um progresso mediano a nível de Brasil. Como o Brasil inteiro era lento, esse foi um progresso parecido com a média brasileira, parecido com a média para o Nordeste, que foram progressos lentos, o que leva aqui a linha pontilhada vermelha, que é a meta para Alagoas, passe muito acima da onde Alagoas está hoje. Então, Alagoas, que no caso do ensino fundamental, anos iniciais, estava muito acima da sua meta e, portanto, iria e vai, com muita certeza, cumprir a sua meta de IDEB anos iniciais para 2021, aqui no caso do ensino médio, está muito abaixo da meta e, portanto, mantido a trajetória atual, não deve cumprir a sua meta para 2021. Bom, quando a gente olha os componentes do IDEB no ensino médio, né, a gente percebe que os dois componentes, né, o fluxo educacional, aqui representado pela taxa de distorção e idade série, como a proficiência em matemática, tem ali uma posição mediana baixa, né? A taxa de distorção, idade série do ensino médio, Alagoas está na 21ª posição, então já um mediano muito baixo, na verdade, já entre os piores estados brasileiros em termos de mais alta taxa de distorção idade série e uma proficiência em matemática que é a 20ª do Brasil e, portanto, ali no limite entre a situação mediana e a situação dos estados com pior desempenho. Então, seja em questão de fluxo, seja em questão de proficiência, Alagoas está ali no limite entre mediano e baixo, e, portanto, está ali num mediano baixo, né? Quando a gente olha para o progresso em proficiência,
a gente vê também que o progresso em proficiência, que, lembrando, lá nos anos iniciais, estava entre os melhores do Brasil, aqui no ensino médio tem um nível intermediário e, portanto, explica por que o avanço no IDEB de Alagoas foi intermediário. Ou seja, combinando esses dois resultados, a gente percebe que nos anos iniciais, tanto nos anos iniciais quanto no ensino médio, Alagoas tem uma posição ali intermediária baixa no nível. Mas nos anos iniciais, o progresso de Alagoas foi fantástico, entre os melhores do Brasil, tanto em IDEB quanto em proficiência. Já em termos do ensino médio, o progresso de Alagoas foi um mediano quase baixo, e fazendo com que a posição mediana baixa de Alagoas, no caso do ensino médio, tenha sido preservada ao longo desses últimos 12 anos. Em seguida, vamos ver o que aconteceu com o ensino fundamental, anos finais, e perceber que a situação é intermediária, mas muito parecida com o que aconteceu com os anos iniciais. Então, nos anos finais do ensino fundamental, né, Alagoas, como esse gráfico aqui mostra, está na 20ª posição, ali um mediano baixo, quase entre os piores estados do Brasil. Isso não é diferente daquilo que a gente viu nos anos iniciais, nem no ensino médio. Nos 3 casos, a posição de Alagoas é uma posição perto da 20ª posição, né? Nos anos iniciais, no ensino médio e nos anos finais. A grande diferença está no progresso, né? Nós vimos que o progresso no ensino médio também era mediano baixo. A grande diferença era que nos anos iniciais, Alagoas tinha o segundo maior progresso, o segundo maior avanço em IDEB do Brasil. Ou seja, apenas uma unidade da federação conseguiu melhorar o seu IDEB de 2005 a 2017 mais do que Alagoas. Ou seja, Alagoas, apesar de estar na 20ª posição, ou perto disso, nos anos iniciais, foi o segundo estado brasileiro com maior avanço. Isso não aconteceu no ensino médio, onde o progresso alagoano foi meio que mediano baixo. Nos anos finais, o progresso também foi impressionante, não tão impressionante quanto nos anos iniciais, mas bastante impressionante. Alagoas, como acontecia nos anos iniciais, está entre os estados brasileiros com maior avanço ao longo dos últimos 12 anos. É claro que nos anos iniciais, Alagoas estava em segundo lugar do Brasil. Aqui não está em segundo lugar, está em 7º lugar, mas ainda está entre os estados brasileiros com o melhor desempenho nesse período. Quando a gente olha para a situação, quer dizer, o que isso implica em termos de alcançar as metas de IDEB? Isso a gente pode ver nesse gráfico. Esse gráfico mostra a evolução de Alagoas em azul, a evolução do Nordeste em verde e do Brasil em amarelo. O que a gente pode ver é que Alagoas, que estava um pouco abaixo do Nordeste em 2005, em 2017 junta com o Nordeste, ou seja, Alagoas cresceu mais rapidamente que o Nordeste, da mesma maneira que aconteceu nos anos iniciais. O que isso fez? Isso fez com que Alagoas conseguisse cumprir a sua meta para os anos finais do fundamental, que é a linha pontilhada, e o que faz com que a previsão é de que Alagoas não só está cumprindo com a sua meta de IDEB dos anos finais, como deva cumprir com a sua meta de IDEB para 2021,
a meta que está no Plano Nacional de Educação. Esse avanço fantástico de Alagoas em termos do ensino fundamental anos finais, que é a sétima, que dá a sétima posição para Alagoas no Brasil, foi o que garantiu que Alagoas tivesse cumprido com a sua meta e que nos dá a expectativa de que Alagoas vai cumprir com a sua meta para 2021. Para a gente ter uma ideia do impacto que isso teve sobre esse avanço acelerado de Alagoas, o impacto que isso teve sobre a posição relativa de Alagoas, né? Da mesma maneira que a gente fez lá nos anos iniciais, aqui para os anos finais, a gente fez um gráfico que no eixo horizontal a gente tem o IDEB em 2005 e no eixo vertical a gente tem o IDEB em 2017. Isso quer dizer, e ali está marcado em azul o estado de Alagoas, né? E tem uma reta horizontal em torno daquele ponto e uma reta vertical passando por aquele ponto. O eixo horizontal mede a situação em 2005, lá atrás. Isso quer dizer o seguinte, todos os pontos daquela reta vertical, à direita daquela reta vertical, da reta vertical na minha direção, são estados e unidades da federação que em 2005 eram melhores do que Alagoas. Dá para perceber que todos os pontos estão à direita daquela reta. Ou seja, em 2005, Alagoas tinha o pior IDEB dos anos finais, como tinha também o pior IDEB dos anos iniciais. Só que Alagoas avançou muito mais rápido do que a maior parte dos estados brasileiros. No caso dos anos iniciais, foi o segundo, no caso dos anos finais, o sétimo. O que isso quer dizer? Que na reta vertical, eu estou medindo a situação hoje. Isso quer dizer que os pontos abaixo da linha horizontal, hoje são piores do que Alagoas. Os pontos acima da linha horizontal são melhores hoje do que Alagoas. Isso quer dizer que aqueles estados ali, naquele retângulo azul, eram melhores que Alagoas em 2005, agora são piores que Alagoas em 2017. Isso quer dizer que Alagoas, ao longo desses 12 anos, ultrapassou 7 estados brasileiros. 7 unidades da federação foram ultrapassadas por Alagoas em termos do seu IDEB ao longo desse período, o que fez com que Alagoas saísse do pior IDEB brasileiro para um IDEB mediano baixo, né? Bom, isso é muito parecido com o que aconteceu com os anos iniciais. Vamos olhar agora a situação de Alagoas em termos dos componentes que formam o seu IDEB, né? O IDEB é formado da taxa de aprovação e de um nível de proficiência em matemática e língua portuguesa. Para representar a taxa de aprovação, eu estou usando aqui a taxa de distorção idade série, que é uma das consequências de uma baixa taxa de aprovação. E o que a gente vê aqui é que Alagoas, apesar de todo o progresso desde 2005 para cá, ainda tem a 23ª maior taxa de distorção. Isso quer dizer que esse fantástico progresso que Alagoas teve nos últimos 12 anos, ainda tem muito espaço para ter muito mais progresso, porque a taxa de distorção ainda é muito elevada, supera 40% das crianças nos anos finais do ensino fundamental. Isso quer dizer que dá para baixar essa taxa, e se baixar essa taxa significativamente, Alagoas vai continuar conseguindo manter esse progresso acelerado que tem colocado Alagoas nos anos finais entre as unidades da federação com melhor desempenho. No caso da proficiência em matemática, também tem ali um desempenho mediano baixo, né? Está ali na 20ª posição, bem na fronteira entre o mediano e o baixo, mostrando de novo que tem um tremendo espaço
para elevar a sua proficiência em matemática e, portanto, continuar tendo esse progresso fantástico que tem tido na última década, nos últimos 12 anos. Quando a gente olha para o progresso em proficiência, de novo, a gente vê um progresso fantástico de Alagoas. Alagoas está ali na 6ª posição, então apenas 5 estados brasileiros conseguiram avançar em proficiência em matemática, tanto quanto Alagoas, e, portanto, o grande desafio para o sistema educacional de Alagoas, em termos dos anos finais, é continuar mantendo esse progresso fantástico em melhorar a proficiência, um dos progressos mais acelerados do Brasil, e a mesma coisa com a taxa de aprovação. Então, tanto em proficiência quanto em termos de melhoria no fluxo, Alagoas teve progressos fantásticos nos últimos 12 anos, ainda tem níveis muito baixos de proficiência e muito altos de taxa de distorção e idade série e, portanto, parece perfeitamente possível manter essas taxas extremamente elevadas de progresso, tanto na proficiência quanto na melhoria da aprovação e na redução da distorção e idade série e, portanto, a continuar galgando posições entre as unidades da federação. Uma discussão que a gente pode fazer para finalizar esse vídeo é discutir um pouco as possibilidades de municipalização dos anos finais. O que eu falei, por exemplo, nos anos iniciais é que praticamente toda a matrícula já está municipalizada e, portanto, Alagoas conseguiu aquele progresso fantástico, o segundo melhor do Brasil em IDEB, com base na rede municipal, dado que está praticamente tudo municipalizado. No caso dos anos finais, ainda tem algum espaço para municipalização, porque ainda tem 20% da matrícula na rede estadual, ou seja, tem um espaço para municipalização. Agora, o sucesso da municipalização, nesse caso, vai depender se o desempenho das escolas das redes municipais é melhor do que o desempenho das escolas de anos finais, do fundamental, da rede estadual. Isso a gente pode ver nesse gráfico, aonde a gente botou no eixo horizontal o IDEB das escolas públicas e no eixo vertical o IDEB das escolas estaduais. Isso quer dizer que, e aí tem uma linha tracejada inclinada, né, que tem 45 graus, essa linha, um ponto nessa linha quer dizer que o IDEB estadual é igual ao IDEB público. Como o IDEB público é o estadual mais o municipal, se o estadual é igual ao estadual mais o municipal, é porque o municipal é igual ao estadual. Então, essa reta tracejada, na verdade, é a reta dos pontos onde o desempenho da rede municipal é igual ao desempenho da rede estadual. Pontos acima dessa linha tracejada apontam para um desempenho melhor da rede estadual e pontos abaixo dessa linha apontam na situação de um desempenho melhor da rede municipal do que da rede estadual. O ponto azul ali é Alagoas. E aquele ponto azul ele é ligeiramente acima dessa linha tracejada. Isso quer dizer que nos anos finais do ensino fundamental, as escolas estaduais estão tendo um desempenho um pouco melhor do que as escolas da rede municipal. Isso quer dizer que municipalizar não vai ajudar muito, porque as escolas das redes municipais não estão tendo um desempenho melhor do que da rede estadual. Como a rede estadual está tendo um desempenho melhor do que a rede municipal, uma proposta
importante aqui é que a rede estadual pode, portanto, prestar assistência técnica às redes municipais, passando para as redes municipais esse melhor desempenho das escolas da rede estadual e, dessa maneira, melhorando o desempenho das redes municipais. E uma vez as redes municipais tendo um desempenho tão bom quanto da rede estadual ou melhor, proceder a uma maior municipalização e, dessa maneira, conseguir avançar ainda mais na melhoria do IDEB nos anos finais. Então, em suma, o que a gente viu aqui para Alagoas é de que Alagoas está de parabéns, tem um desempenho, um progresso absolutamente fantástico, tendo ultrapassado 7 estados brasileiros, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais, com um altíssimo grau de municipalização nos anos iniciais e com um nível bem elevado de municipalização nos anos finais e, portanto, as redes municipais tiveram um desempenho fantástico ao longo desse período de 12 anos e o foco, portanto, da rede estadual precisa ser na melhoria do ensino médio, que não mostrou o mesmo desempenho fantástico das redes municipais e dos anos finais e dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, o foco da rede estadual precisa ser na melhoria do fluxo educacional e do aprendizado no ensino médio.